No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o APS Delmia Hortens e o quanto ele nos auxilia na capacidade de reação que a área de planejamento tem que ter frente a mudanças inesperadas, imprevistos e aquilo que não estava previsto eu tenho que tratar. Quando a gente fala em imprevistos, são de várias ordens, eu posso ter um pedido para queda extremamente urgente, eu posso ter a quebra de uma máquina, eu posso ter um lote que estava disponível e a qualidade rejeita. O que a gente sabe é que às vezes não acontece só um, mas acontece um, dois, três ou vários imprevistos de repente ao mesmo tempo. E a área de planejamento tem duas esferas de preocupação. Primeiro é qual o impacto desse evento. Ok, a gente descobre que uma máquina vai ficar parada por um dia, 2 dias, 2 semanas. E qual é o impacto? Como é que eu sei? Como é que eu meço? Que indicador meu vai sofrer impacto negativo? Quais? Qual? E como eu reajo para minimizar esse impacto? Então, são duas perguntas que a gente, na área de planejamento, responde o dia todo. Além de tudo, eu preciso saber se os meus parâmetros, se os meus sonhos, os meus desejos, os meus indicadores mínimos e máximos foram afetados, de quanto foram afetados, se está dentro ou se está fora daquilo que eu previ, né? Então, nesse exemplo, a gente vai mostrar que o Hortens, além de monitorar os indicadores, ele avisa aquilo que sai fora do desejado. Bom, isso tudo tem um grande impacto nas datas de entrega. Qualquer imprevisto que aconteça, o principal objetivo é saber estou dentro ou fora das minhas datas. E aí a gente vai demonstrar numa realidade de produção, que a gente começa aqui num cenário extremamente didático, uma fábrica que está vazia, ela tem várias máquinas, aqui nesse eixo são as máquinas que eu tenho dentro da minha fábrica. Então, no grupo de embalagem, por exemplo, eu tenho 3. É óbvio que o que vai definir o que entra ou não em cada máquina é o meu roteiro produtivo. Lá no roteiro tem as alternativas, pode ser que a operação de embalagem do produto A eu faça na máquina 1 e na 2, do produto B eu só faça na 2. Então, essas alternativas foram, obviamente, já previamente definidas pelo pessoal da engenharia de processo, né? O que o Hortens vai tratar é esta rota prevista dentro da minha disponibilidade, qual é a melhor maneira de se encaixar isso e nessa brincadeira aqui de hoje, como é que eu trato um previsto que vai acontecer. Então, falando em disponibilidade de máquina, essa é uma máquina, por exemplo, que trabalha, ela invade o turno do sábado até, sei lá, até da manhã do sábado. Já depois ela não trabalha mais. A gente identifica que não trabalha mais essa máquina, que ela não está disponível porque ela está numa cor diferente. Tem um cinzinha tracejado diferentemente para que a gente perceba que máquinas estão disponíveis ou não, né? Então, a gente vai começar o exemplo de forma muito didática. Eu vou lá tratar as minhas necessidades. Então, aqui eu tenho uma lista de produtos acabados na minha fábrica com as quantidades que eu preciso entregar. Isso é produto acabado e eu vou tratar esta fábrica com essas demandas. Como o Hortens ele é um APS que tem um MRP nativo embutido dentro da solução, ele já percebeu, quando eu pedi para tratar, que ele disse, poxa, mas você só tem aí produto acabado, eu estou olhando lá na Bill of Material que esses caras têm semi-acabados e eu preciso saber o que eu tenho que construir. Então, quando eu der um OK, ele vai gerar todo o processo de MRP. Ele vai gerar novas ordens, sugestão de novas ordens, tratando o lote mínimo, lote múltiplo, como um MRP tradicional de mercado, e ele gerou aqui uma série de ordens. Então, cada quadradinho desse é uma operação, tá vendo? Isso aqui é um item que chama Comprime Patex, ele está na fase 30, ele pertence à ordem 629. Então, só para que vocês entendam, eu posso destacar o caminho de uma ordem de produção. Aliás, a cor, ao invés de estar adiantada, atrasada, eu posso pôr por cor de ordem de produção. Então, aqui eu estou vendo num verde o caminho dessa ordem, fase 20, fase 30, né, fase 40, fase 50. Esta ordem acaba, se tudo der certo, vai acabar aqui na quarta-feira, nesta máquina, né? Eu posso entender
Dali para frente, como é que continua essa ordem? Ah, essa ordem vai virar uma outra, né? Ela vai entrar num outro número de ordem, ela é um semi-acabado de um produto acabado, TVPF, né, produto finito aqui, que é feito na máquina em 1 a 2 na quinta-feira. Óbvio que se eu deslocar uma operação de lugar, né, por exemplo, esta operação aqui, eu não vou fazer mais nessa data, nessa hora, eu vou fazer lá para frente. Observa que o impacto é imediato e essa embalagem eu também não vou mais fazer aqui, eu vou fazer aqui. Vocês perceberam que eu desloquei uma operação? Aqui no canto direito eu escolhi alguns indicadores que eu gosto de monitorar o tempo todo, que para mim fazem sentido. E essa alteração que eu manualmente fiz não impactou nada na minha taxa de serviço. Eu estou atendendo todas as minhas demandas no prazo, né? Se a gente voltar ali na cor da operação, por exemplo, por adiantado, atrasado, estou com uma fábrica perfeita, né? Estou olhando em dias, mas vamos olhar em semanas, por exemplo. Tá vendo todas as minhas ordens e operações, está tudo verdinho, on time, uma coisa maravilhosa. Né? Agora vamos agora colocar restrições aqui de vida real. Né? Como eu disse, a gente tem esse sequenciamento e eu vou dividir a tela em duas partes. Na parte de baixo aqui, enquanto em cima eu tenho o Gantt com as ordens, com as operações, na parte de baixo a gente tem a disponibilidade conhecida de cada máquina. Por exemplo, a máquina FET1, FET2, alguém disse que ela trabalha 2 turnos de 8 horas, né? E trabalhando em 2 turnos de 8 horas, é esse o cenário que está aqui em cima, são esses os indicadores. E aí, ok. Vamos supor que vem alguém e diga, olha, infelizmente, essa máquina vai ficar parada para manutenção até o próximo domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Excepcionalmente, ao invés de trabalhar aqui 2 turnos de 8 horas, ela não vai trabalhar, ela quebrou, tá? Então, sei lá, ela vai estar em manutenção. Veja lá. Então, vamos repetir as 3 palavras mágicas. Imprevisto. Qual é o imprevisto? Máquina em manutenção. Ok. Impacto. Aparentemente, nenhum. O que o sistema fez? Empurrou as ordens, né? Não posso fazer nessa máquina, ela vai estar disponível só depois de segunda-feira. E olha como o Hortens é intuitivo. Não mudou meu indicador. Eu estou bem. Eu estou, assim, atendendo 100%. Será que vale a pena deslocar as ordens para outra máquina? Talvez não. Porque mesmo esperando que essa máquina volte a trabalhar, se eu deixar essa ordem desse jeito, se eu não mudar a sequência, não fizer nada, este é o meu impacto. E não mostrou grandes impactos, né? Agora vamos piorar um pouquinho, tá bom? Não é só até domingo que vai ficar quebrada, não. É até quarta da semana que vem. Vamos fazer de novo uma alocação. Manutenção 2. Já tive um impacto pior. Meu indicador caiu para 99%, né? Mexeu no meu atraso médio, mexeu no meu atraso máximo, meu tempo de setup continuou 44 dias. Tá bom? E eu vou piorar um pouco mais, porque agora eu quero ver o circo pegar fogo. Manutenção 3. Aham, finalmente. Então, assim, você viu que eu fui colocando imprevistos aos poucos, mas este nível de imprevisto, que é uma máquina parada até segunda-feira ali por tantos dias, este imprevisto me causou um impacto que o Hortens está o tempo todo monitorando o tamanho do impacto e agora teve um tamanho expressivo. Caiu para 88% minha taxa de serviço, ok? Quando eu clico aqui nessa janela vermelha de detalhe, eu entendo que... Lembra que eu disse que a gente pode colocar... limites, né, mínimos e máximos que eu quero que o Hortens monitore para mim, e ele está monitorando o tempo todo, ele falou, então, você queria no mínimo 99%. Agora que baixou para 88%, se realmente essa máquina ficar parada todo esse tempo, e se você não fizer nada, é esse o grau do seu problema, você cai para 88% de atendimento, o que é péssimo, né? E esse, então, é um impacto muito ruim na minha taxa de serviço. E aí eu preciso reagir frente a isso, né? O que faria isso se a gente não tem um APS? O que nós faríamos então? O primeiro instinto
É pegar as ordens de produção que estão na máquina FET1 e, de repente, os planejadores conhecem os roteiros e sabem que, poxa, essa operação que eu cliquei, ela faz tanto na 1 quanto na 2, na FET1 ou na 2, então a gente tem um instinto de pegar essa operação que estava aqui e passar para a máquina 2. Só que quando eu desloco uma operação para uma outra máquina, a gente tem que lembrar que isso tudo está... Ela tem uma sequência, né, de operações. Eu não vou mexer só na máquina 1 nem só na 2. Eu vou ter um impacto, obviamente, até chegar na embalagem. O que a gente agora reage é pedir para o Hortêncio, por favor, dado este imprevisto, faça você um novo sequenciamento e descubra se há outra melhor alternativa para eu ter o sequenciamento da fábrica. Então, agora eu vou recalcular todo o plano. Observe que, então, a taxa de serviço está 88%. E a hora que eu dou um OK, ele vai buscar alternativas com toda a sequência e integridade dos links entre as operações e as ordens e estamos aqui de novo diante de um cenário todinho verde com 100%. O mais incrível é que a todo tempo eu salvo esse cenário, eu comparo com o cenário anterior e vejo como está indo a evolução dos meus indicadores. Mais simulação de cenário fica para um próximo capítulo. Vou encerrar por aqui o nosso exemplo de hoje de tratativa de imprevisto, impacto e reação com Hortêncio. Obrigada.